Glória a Deus, igreja, boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um daqueles que nessa noite separaram um tempo para poder ouvir a voz do Senhor, para que pudéssemos ser ministrados pelo Espírito Santo e sermos fortalecidos em Deus. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós estamos buscando a presença do Senhor. E quando nós buscamos a presença do Senhor, é certo que Deus ele se compadecerá, Ele exercerá misericórdia na nossa vida, porque Deus é um Deus de amor. Salmo de número 116, versículo de número 12, diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu darei ao Senhor? O que nós daremos ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele nos tem feito, por toda a bondade que Deus ele tem expressado dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. O Senhor ele é misericordioso. A razão de nós estarmos vivos é que as misericórdias dele se renovaram e se renovam em todo o tempo sobre a nossa vida. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por todas as coisas nesta noite. Pai de amor, nesta noite nós queremos agradecê-lo, nós queremos engrandecer o teu nome, louvar ao Senhor na beleza da tua santidade, adentrarmos, Pai, na tua presença com reverência, com temor, com tremor diante do teu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Não existe outro Deus além de ti, e nem outra rocha, Pai, que conheçamos. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Santo, o Deus de Israel, a quem buscamos, a quem fomos aceitos e reconciliados através da cruz de Jesus Cristo, aonde Ele com seu precioso sangue nos comprou para o teu reino, para estarmos para todos sempre na presença do teu santo nome. Pai de amor, nessa noite, neste culto, neste encontro, nesta hora em que nós separamos para buscar a tua presença, nós pedimos ao Senhor que a tua graça e o teu favor nos alcance, que o Senhor nos dê vitória perante as nossas lutas e adversidades, que venha do céu o socorro e o livramento, venha a esperança e que a tua palavra desperte a fé para que possamos trabalhar através dela e vermos os resultados daquilo que temos colocado perante os teus pés. Levanta aquele que está caído, perdoa os nossos pecados, purifica-nos das nossas iniquidades e transgressões, lava-nos no teu sangue, troca as nossas vestes, Pai. Nós adentramos a tua presença, porque precisamos de ti. Nessa noite, Senhor, fala conosco, renova-nos, alegra o coração e o espírito, nos dá a direção daquilo que precisamos e exaltaremos ao Senhor na beleza da tua santidade, em o nome de Jesus para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Paz a todos. Paz, Shirley, Deus te abençoe. Guerreira, Juju Anjos, Deus te abençoe. Júnior, Deus te abençoe. Reino de Sacerdotes, Paz William, Deus te abençoe. Daqui a pouco a galera começa a chegar aí e a gente vai interagindo. Eu queria falar um pouquinho nessa noite, mediante tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias, dias que são anormais ao costume da nossa realidade, aquilo que nós estávamos acostumados a viver, né? Levávamos uma vida, embora agitada, embora cheia de comprometimentos e compromissos, mas nós sabemos que nós estamos vivendo dias estranhos, né? Dias de pandemias, de calamidades, de protestos. Tantas coisas têm acontecido no mundo e é óbvio que se a gente não estiver firmado em Jesus Cristo, se a nossa fé não estiver alinhada na palavra de Deus, a gente sofrerá grandes impactos de frustração, de tristeza, de abatimentos, de desesperança, porque o mundo ele caminha a cada dia para um destino trágico,
mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles encontrarão refúgio, encontrarão fortaleza em Deus e serão abençoados. Eu queria falar, dentro de tudo aquilo que tem acontecido hoje no mundo, acerca da reverência a Deus. Reverência essa que, para muitos, ela tem se tornado tão insignificante, tão vazia, tão ultrapassada, né? E eu queria trabalhar um pouco a questão da reverência nessa noite, lembrarmos de algumas experiências de homens e mulheres de Deus que expressaram uma reverência profunda diante do Senhor e tiveram as suas vidas restauradas, abençoadas, tiveram as suas histórias mudadas, de uma história de luto, de cativeiro, para uma história de honra, uma história de vitória. Então nós vamos tratar sobre a importância da reverência a Deus. Amém? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Bia Santos, seja bem-vinda. Presbítera Mariana, seja bem-vinda. Jonas, Deus te abençoe, guerreiro. Gil, Deus te abençoe, Gil, seja muito bem-vinda. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1. Assim está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Glória a Deus por essa palavra. Dentro deste tema, né, sobre falar sobre a reverência, eu classifiquei aqui 3 pontos importantes que definem o que é reverência. O primeiro ponto é a adoração, o segundo ponto é gratidão e o terceiro ponto é respeito. Então, dentro desses 3 pontos, a gente vai discorrer nas Escrituras acerca da reverência que agrada o coração do nosso Deus. Mas o que é que nós entendemos como reverência, quando nós estamos reverenciando alguém? Qual é o sentido desta palavra? A definição de reverência, ela declara uma veneração pelo que se considera sagrado, respeito profundo por alguém em função das virtudes e qualidades que essa pessoa possui. É o cumprimento respeitoso que parte do nosso coração, acompanhado da inclinação da nossa cabeça ou da flexão dos nossos joelhos. Quando nós curvamos a nossa fronte, quando nós nos ajoelhamos, a reverência a Deus acompanha esses 2 atos feitos por nós. A reverência, ela é a rendição em humildade e dependência a Deus. Então essa é a definição de reverência. Ao contrário disso, né, o antônimo de reverência é a irreverência. E a irreverência está ligada ao descaso, à desvalorização daquilo que é santo, à indiferença. Aquelas pessoas que não dão valor, não dão importância, não faz nenhum sentido ter uma reverência àquilo que é santo, aquilo que vem da parte do nosso Deus. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que ele é santo. Em toda a sua existência, Deus, ele é santo, Deus, ele é puro. E quando nós passamos a pertencer à família de Deus, a gente passa a conhecer as Escrituras, a gente passa a conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, que veio revelar quem é o Pai, porque ele é a imagem do Pai. Então a gente começa a ter um padrão de santidade, um padrão de justiça, um padrão de lealdade, um padrão de reverência, um padrão de comportamento, porque nós estamos olhando
para o Filho de Deus que vem revelar o coração do Pai. Então Deus, por ser um Deus santo, quando ele entrega a Moisés, por exemplo, o decálogo, quando a gente observa o terceiro mandamento, Deus ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente percebe, né, nessa nossa época, nessa nossa geração, o quanto que muitas pessoas, até mesmo que professam a fé, elas tomam o nome do Senhor em vão. Fazem piadas, fazem memes, frases de mau gosto, vídeos, né? Quantos humoristas hoje tem que eles tomam o nome do Senhor em vão e violam este mandamento que Deus arrisca há 3.500 anos, deixou escrito, gravado nos 10 mandamentos, para que o povo se lembrasse de não invocar o nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, porque Deus é um Deus santo. É óbvio que a gente precisa aprender a discernir quando, por exemplo, alguém está falando ou está fazendo algum tipo de conotação sobre coisas, bastidores que acontecem dentro de uma igreja, coisas que acontecem entre as pessoas. Isso é uma coisa, né? Agora é diferente quando as pessoas invocam o nome do Senhor, quando elas tomam o nome do Senhor, e tem muitos cristãos que entram nessa onda e é como se fosse meio que assim: não, tá tudo certo, né? Deus ele não se importa com isso. Mas quando a gente vem para o regresso da palavra, a gente percebe que existem coisas que são santas para o Senhor, né? Eu não quero ser uma pessoa extremista, né? Uma pessoa ortodoxa ao ponto de falar isso e ponto final. Mas assim, a gente precisa refletir muito aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê e interage com aquilo que a gente compartilha com as pessoas. Tudo que envolve aquilo que é santo, aquilo que vem da parte de um Deus que é puro, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não peque contra o Senhor, a gente não peque contra a palavra e a gente não influencie pessoas a tomar tais atitudes, né, e considerar normal porque vem de nós, porque parte de nós. Até mesmo hoje em dia, na nossa época, a gente vê muitos hinos de adoração, muitos louvores, em que as pessoas nem tratam a Jesus mais como Senhor, tratam a Jesus como você. Então elas substituem ali, né, o pronome, e elas colocam Jesus como você. Agora, quando a gente vai falar com os nossos pais, por exemplo, você não fala com o seu pai: pai, você fez isso? Você não fala com a sua mãe: mãe, você fez isso? Nós tratamos os nossos pais com respeito. Então a gente fala: pai, o Senhor fez isso, mãe, a senhora fez isso, porque nós aprendemos a reverenciá-los, a dar honra, a dar respeito aos nossos pais. E quando a gente vai para o Senhor, que é o nosso Pai de amor, muitas das vezes a gente percebe essa falta de reverência, né? E eu volto a dizer, irmãos, eu não estou aqui para julgar ou condenar. Nós estamos fazendo uma reflexão acerca daquilo que está escrito na palavra de Deus sobre a reverência a Deus. Amém? Então cada um tem a sua consciência para julgar aquilo que é correto e aquilo que precisa ser mudado de acordo com o seu comportamento, aquilo que você tem feito neste tempo. Salomão, quando ele escreve o capítulo 5 de Eclesiastes, ele nos ensina, né, que Deus ele não compactua com o desrespeito ao seu nome, à sua glória. Ele diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. A casa de Deus é um local onde nós precisamos refletir, é um lugar de reflexão. Nós estamos ali, nós entramos na casa do Senhor, e quando eu falo a casa de Deus, eu também menciono nosso lugar secreto, nosso lugar de intimidade, quando nós vamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos sermos reflexivos acerca daquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos falando, conversando com Deus, o que nós estamos adorando ao Senhor. Esse princípio da adoração parte de pessoas que têm uma vida no altar. Acho que 1 ano ou 2 anos talvez, nós vivemos uma experiência de um cantor gospel que estava em ascensão e de repente ele começou a se exaltar, começou a ser uma pessoa, mostrar-se uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa dona da verdade.
E isso trouxe né, uma desarmonia muito grande no meio do povo cristão. Isso foi muito triste, foi muito lamentável. Então, até mesmo aquilo que a gente canta, aquilo que a gente adora, através das canções que a gente adora, essas músicas partem de pessoas que têm uma vida com Deus, que são reverentes ao Senhor, que têm um princípio de respeito à lei de Deus, porque tudo isso reflete quando nós estamos, por exemplo, ouvindo determinadas músicas. Quem está ao nosso redor pode perguntar: quem canta essa música? Ah, essa música canta fulano de tal. E a pessoa de repente vai pesquisar quem é a pessoa, e a vida da pessoa não é uma vida pautada dentro daquilo que a palavra defende como valor, como uma veneração sincera a Deus, e uma vida comportamental que seja agradável ao Senhor. E existem muitas coisas, irmãos, que nós fazemos que para muitos já se tornou uma caretice, se tornou algo ultrapassado, se tornou algo sem importância, mas que para o Senhor, para o nosso Deus, tem um valor muito grande, tem um valor inestimável. E quando nós nos declaramos servos de Deus, servas de Deus, a gente precisa defender alguns pontos do Evangelho, defender a fé que praticamos e fazer com que as pessoas reconheçam que nós estamos cultuando a um Deus que é santo. Nós não estamos compactuando com aquilo que o mundo diz ser normal. Porque Jesus, ele disse: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Assim como os meus discípulos estão no mundo, eu não oro, Pai, para que o Senhor os tire do mundo. Não, mas para que o Senhor os guarde do mundo. Então existe uma grande diferença. Quando nós olhamos para toda essa falta de reverência, de temor a Deus no mundo, que as pessoas professam, né, considerando a palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, aquilo que Deus declara, aquilo que Ele defende, aquilo que Ele deseja, é que a gente também, por professarmos uma fé nele, venhamos a ter um sentimento, né, de respeito pela palavra dele. Então eu queria trabalhar dentro da definição de reverência, falando da adoração, da gratidão e do respeito. E o primeiro ponto é a adoração, que não está apenas ligado à música. A adoração vai muito além disso, e nós vamos entender aqui, vamos ver 3 exemplos de pessoas que reconheceram a Jesus como Filho de Deus e adoraram ao Senhor, e por conta disso tiveram respostas das suas orações e dos seus clamores. A primeira experiência está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, foi o momento em que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para aplicar o Sermão da Montanha, para ensinar sobre o Sermão da Montanha. E no final do capítulo 7, quando ele desce, nós entramos no capítulo 8, e Jesus vai ter a primeira experiência depois de ensinar sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 8, versículo 1. Descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E, imediatamente, ele ficou limpo da lepra. Aqui a gente vê que um leproso se aproximou de Jesus e ele adorou ao Senhor. Quando a gente vê no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Então a gente vê que a expressão da adoração, a expressão da reverência está ligada à adoração. E a adoração aqui foi a experiência de um homem leproso que se aproximou de Jesus, que precisava de cura para o seu corpo físico. E ele se colocou de joelhos e ele adorou ao Senhor. E ele pediu ao Senhor que pudesse curá-lo da sua lepra. Então a gente vê aqui, dentro da reverência, uma expressão de adoração, de reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Uma segunda experiência, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 18,
vai falar sobre a cura da filha de Jairo. Mateus 9:18. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Se a gente for para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Então agora aqui a gente vê, dentro da reverência, a expressão de um pastor de uma sinagoga, um dos principais líderes de uma sinagoga, que estava com a sua filha já à morte. Mas quando ele se aproximou do rabino da Galileia, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar aos seus pés e adorar a Jesus, para que Jesus pudesse intervir e operar um milagre na vida da sua filha. E Jesus foi com ele e operou este milagre. Uma terceira experiência, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe deu resposta, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Olha como é forte esse versículo. Mateus 15, versículo 25. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, tem oração mais pura, tem oração mais sincera, tem expressão de reverência e de adoração mais profunda do que essa? Jesus, ele ignorou aquela mulher em primeira instância, porque ela era uma mulher grega, ela era uma mulher gentílica, não pertencia às ovelhas da casa de Israel. Mas a sua insistência, ela clamou, mas não teve resposta. Então o que ela fez? Clamando, gritando, me expressando, não tenho resposta, o que ela fez? Ela veio até Jesus e ela se prostrou a ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, que narra também essa história, ela fala assim, Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Versículo 25. Certa mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então essa expressão de reverência está ligada à adoração. E a expressão de adoração, a gente percebe que está ligada a colocar-se de joelhos, a lançar-se aos pés de Jesus e a clamar a Ele por socorro. Então essas são expressões de adoração. A adoração, ela é uma oração movida de quebrantamento e respeito ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que adora a Deus, aquele que reverencia o nome do Senhor, ele ativa a compaixão de Deus. O leproso, quando ele se colocou de joelhos e adorou a Jesus, lá em Marcos diz que Jesus foi movido de compaixão por ele. E essa compaixão produziu a cura. A compaixão que vem de Deus, ela anula sentenças contra o pecado. E quando a gente vai, por exemplo, lá para o livro de Daniel, a gente vê que essa falta de humildade, essa falta de reverência, ela traz prejuízos profundos na nossa vida.
Daniel, capítulo de número 4, vai dizer acerca do sonho que Nabucodonosor teve com uma árvore, né? Depois Daniel dá a ele a interpretação. E ele não considera, né, passado um ano, ele não considera mais aquele sonho que ele teve, de que ele seria cortado da terra dos viventes. E no capítulo 4 de Daniel, versículo de número 29, diz assim: Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer grama como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia grama com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. E aqui ele discorre agradecendo a Deus acerca da restituição, não apenas do seu reino, mas a restituição da sua vida, da sua consciência, do seu entendimento. A gente percebe que Deus havia usado Nabucodonosor para ser um instrumento para discipular o povo de Israel, né, para poder trazer o povo novamente ao seu coração. E a gente percebe que Nabucodonosor recebeu essa permissão de Deus, mas que em um determinado momento ele começou a se exaltar muito, se engrandecer muito. Então, depois de um ano daquele sonho, ele disse assim: quer saber, andando no palácio, vendo toda aquela glória, ele disse assim: foi eu que edifiquei tudo isso, foi eu que construí, com a força do meu poder, com a minha glória, com a minha majestade. E nesse exato momento, Deus ele tirou Nabucodonosor do trono e fez com que ele ficasse 7 anos vivendo como um animal, comendo grama como os bois. O seu corpo, as suas unhas cresceram, o seu corpo se encheu de pelos, né? Virou praticamente um animal. Então Deus ali levou a Nabucodonosor a um tratamento para que ele reconhecesse princípio de adoração, princípio de humildade, princípio de dar a Deus a glória que lhe é devida. A gente vai ver uma experiência semelhante a essa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aqui vai falar sobre o rei Herodes, que estava perseguindo a igreja. Ele havia prendido a Pedro e ele havia prendido a Tiago, o irmão de João, os filhos de Zebedeu. E por ocasião da festa, né, da Páscoa, ele mandou degolar a Tiago. Tiago perdeu a vida aqui, mas Pedro continuou preso. E através da intercessão da igreja, Deus operou um grande livramento e Pedro foi liberto. E Herodes ficou muito revoltado com aquilo, porque ele queria também matar a Pedro. Então, em Atos capítulo 12, versículo de número 21, diz assim: Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que eu acho interessante aqui no capítulo 12 de Atos é que Herodes não foi punido por ter mandado degolar a Tiago. Isso aí é algo que Deus ainda iria cobrar dele. Mas ele perdeu a vida por não dar glória a Deus. E dar glória a Deus aqui não é ficar repetindo glória a Deus. É não olhar para Deus e reverenciá-lo. E não colocar diante do povo, diante do seu coração, e reconhecer que ele estava no poder por conta de Deus. Que Deus o havia exaltado.
que Deus o havia colocado no trono, que Deus era digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, que ele não passava de um mero homem. Mas não, ele recebeu aqueles elogios, aquela glória, aquilo inflamou o seu coração, e a sentença de Deus veio sobre a vida do rei Herodes, como veio sobre a vida de Nabucodonosor. No caso de Nabucodonosor, ele se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado por Deus e se tornou um servo de Deus. Um rei adorador de demônios, se converteu ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso, depois que viveu essa experiência trágica, né, de passar 7 anos longe da presença do Senhor. Então a adoração, ela está ligada não apenas à música, a adoração está ligada a essa reverência que nós prestamos a Deus. Quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, quando nós colocamos, né, a nossa vida em dependência a Ele. Essa é uma forma de nós reverenciarmos o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Salvador. Bom, falei da adoração, agora eu quero falar sobre a gratidão, né? Eu queria falar sobre o momento em que nós agradecemos a Deus pelas coisas que o Senhor nos dá, mas principalmente agradecer a Deus pelas refeições, pelos alimentos, pela provisão de Deus abastecer os nossos celeiros. Não é um costume de todos os cristãos ter uma vida de gratidão a Deus, principalmente na hora da refeição. Muitas pessoas não agradecem a Deus por aquele prato de comida, por aquele café da manhã. Muitas pessoas já ouvi até dizer assim, não, eu agradeço quando eu vou orar à noite. Quando eu oro de manhã ali, eu agradeço. Não é que está errado, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que esse princípio, né, essa tradição dos judeus, essa cultura que veio deles, era algo que eles sustentavam. E Jesus foi alguém que provou disso. Jesus era alguém que agradecia a Deus pelas refeições. E isso fazia com que houvesse uma resposta do céu. Tudo isso aqui são chaves espirituais. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente identifica que essas chaves operam milagres. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Vem comigo aí. Vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E o que Jesus fez? Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Jesus não orou para que houvesse multiplicação. Jesus não clamou para que Deus multiplicasse aquilo. O que Jesus fez quando ele estava com o alimento nas mãos? Ele abençoou, ele agradeceu a Deus por aquele alimento, né? E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, os discípulos comeram e os discípulos deram à multidão. Uma hierarquia aqui. Todos comeram e se saciaram, levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nessa primeira experiência, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados por conta de uma ação de graças que Jesus fez olhando para os céus e reconhecendo quem era o Deus da multiplicação. Já na segunda multiplicação dos pães, ainda no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 34, diz assim: perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou, novamente que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e os deu aos discípulos
e os discípulos a multidão. Aqui eram 4.000 homens, fora mulheres e fora crianças. E a gente vê ainda uma terceira experiência de Jesus do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, que vai falar sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, Jesus foi convidado por um deles para passar a noite na sua casa. Eles ainda não haviam reconhecido que era o Senhor. E no momento da refeição, Lucas capítulo 24, versículo 30, diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. A gente vai ver também essa mesma experiência na ceia, na última ceia de Jesus, antes do seu sofrimento, quando ele estava com os 12 discípulos, ele pegou o pão, ergueu aos céus, deu graças, semelhantemente fez isso com o cálice. Então Jesus, ele nos ensina, a partir do princípio da sua própria palavra, a importância e quanto isso é um ato, este ato de gratidão, o quanto isso reverencia a Deus. Então tem muitas pessoas que não têm esse costume, e pior que eu estou falando de pessoas que são cristãs, pessoas que professam a fé em Deus, mas que não têm este ato. E todas essas manifestações, irmãos, são manifestações que nos aproximam de Deus. Isso aqui não são atos religiosos, isso aqui não são atos que a gente faz para parecer santo, para parecer que a gente é muito espiritual. Não é isso que eu quero trazer. Mas são manifestações de reconhecimento de quem vem a provisão, de quem vem o recurso, de quem vem aquele alimento. Por que aquele alimento está na nossa mesa? Quem colocou na nossa mesa aquele alimento? Foi Deus. Foi Ele que nos deu a condição, seja o trabalho, seja alguém que abençoa a nossa vida com o alimento, é Deus quem proporciona. Então, obviamente que dependendo do ambiente onde você está, você não vai ter condição de fazer isso, mas você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e em pensamento agradecer a Deus, em espírito agradecer a Deus, dependendo do ambiente que você está. Então a gente pode criar hábitos que são princípios da palavra, que não são coisas criadas pelo homem, são princípios que Jesus nos ensinou como fazer. E aqui eu estou citando apenas algumas coisas, dentre tantas outras que existem. Então expressar gratidão, ação de graça, é reconhecer a bondade de Deus em nos providenciar o pão nosso de cada dia. O milagre da multiplicação veio com agradecimento pelo que se tinha nas mãos. Então talvez você olhe para o pouco que está nas suas mãos. E se você tiver um coração grato, reverenciar a Deus, agradecer a Deus com esse pouquinho que está nas tuas mãos, haverá multiplicação. Porque a gratidão, ela faz com que as portas se abram para a multiplicação de Deus na nossa vida. E ainda falando sobre o terceiro tópico da reverência, eu queria falar sobre o respeito. Respeito a Deus é reconhecer a nossa dependência nele. Eu queria trazer você comigo novamente para o livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6, vai falar sobre o momento em que Daniel foi lançado na cova dos leões. O contexto vai dizer que o Império Medo-Persa havia destituído o Império Babilônico e agora Dário, que era o novo rei, ele vai colocar ali os seus governadores, os seus prefeitos, os seus responsáveis para administrar 120 províncias. E ele escolhe 120 sápatras, que pode ser a mesma referência para prefeitos ou administradores, para cuidar dessas províncias. Ele vai colocar 3 presidentes para supervisionar esses 120 líderes. E entre esses 3 presidentes, um era Daniel. E a Bíblia diz
aqui no capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo de número 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ó, que é um coração reverente ao Senhor. Mas o que eu quero trazer aqui é a maneira como Daniel se colocava para buscar a face de Deus. 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos, se colocava de joelhos. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: não, pastor, eu oro deitado. Eu e Deus somos assim, né? Irmãos, obviamente que dependendo do momento, dependendo da situação, né? Se essa pessoa estiver enferma, não pode levantar-se, ou mora num quarto onde ela compartilha com outras pessoas, e aí não tem tanta liberdade para se colocar de joelhos no pé da sua cama. Algumas coisas são consideráveis, mas por preguiça, por achar que porque somos filhos de Deus, Deus ele se agrada com tudo, não é a maneira correta, não é a maneira bíblica. Deus está nos céus, nós estamos na terra. Nós temos um costume no nosso ministério que quando nós entramos na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é ficarmos de joelhos e agradecer a Deus por estarmos ali e por participarmos de um culto. Depois, quando um oficial faz a abertura do culto, aí coletivamente a gente pede para que todos aqueles que possam e têm condições se coloquem de joelhos para que a gente inicie o culto coletivamente, agradecendo a Deus. Isto é um ato de reverência a Deus, é um ato de respeito a Deus. Nós estamos respeitando o nosso Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós precisamos da graça e da misericórdia dele. Se os 24 anciãos estão nos céus, diante do Senhor, e eles se prostram, se lançam diante do altar de Deus e colocam as suas coroas, que é a única coisa que eles têm nas mãos, eles depositam as suas coroas diante do Senhor, reverenciando e dando glórias ao nome do nosso Deus. Irmãos, a gente precisa voltar para as origens da palavra. O meu desejo nessa noite é que a gente faça uma reflexão comportamental das nossas atitudes enquanto filhos de Deus. Como é que a gente entra na presença de Deus? Quais são os nomes que nós usamos para nos relacionarmos com Deus? Qual é a maneira que nós adoramos ao Senhor? De que maneira nós estamos posicionados de forma comportamental na presença do nosso Deus? Porque tudo isso, a reverência, é algo que agrada ao coração do nosso Deus e nós precisamos manter esse princípio de reverência. Vamos ler outros textos, né? Daniel foi um exemplo. Agora em Lucas, capítulo de número 22, Jesus ele está no Getsemane. Lucas 22, versículo 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Então, o próprio Jesus Cristo, quando vai fazer uma refeição, ele dá graças a Deus por aquele alimento. O próprio Jesus Cristo, quando vai orar a Deus, se coloca de joelhos para reverenciar o seu Pai. E aí muitos cristãos falam assim: não, eu oro deitado mesmo e está tudo certo. Eu falo com Deus do meu jeito, né? Deus me entende, Deus me conhece.
mas a gente olha para um princípio da palavra. E a gente não tem que andar por aquilo que os outros estão dizendo. A gente tem um princípio para andar, tem um fundamento. E o fundamento é a palavra. Os apóstolos estabeleceram este fundamento. E o fundamento é andarmos dentro daquilo que Jesus ensinou para nós. Então Daniel dá o exemplo. Jesus, o Filho de Deus, dá o exemplo. Outra pessoa que dá o exemplo, o apóstolo Pedro. No capítulo de número 9, quando ele vai ter o episódio da ressurreição de Dorcas, que Pedro ressuscita a Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 39. Levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então, pôs-se de joelhos e orou. Pedro aprendeu com Jesus. Então, diante daquela situação, Pedro, ele falou assim: eu preciso reverenciar a Deus. Eu preciso entender que diante dessa situação, somente Deus pode operar um milagre. E o que é que Pedro ofertou a Deus? Aquilo que estava ao seu alcance. Reverência. Percebe que essas atitudes são atitudes que estão ao nosso alcance? São coisas que podemos fazer em concordância com a palavra para expressarmos ao Senhor o quanto nós o reverenciamos, o quanto nós de fato o adoramos, o quanto nós temos gratidão no coração, o quanto nós respeitamos ao Senhor, porque nenhum de nós conhece a Deus, nenhum de nós viu a Deus. Então assim, a gente está lidando com um ser que a gente julga conhecer. É óbvio que pela palavra de Deus a gente entende quem é o nosso Pai, a gente entende que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus nos aceitou, nos reconciliou com Ele. Mas saber que Deus é tudo isso e não procurarmos olhar à luz da palavra de Deus o que os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus profetas ensinaram e obedecer, irmãos, é um descaso. É uma irreverência, é uma falta de temor a Deus. Uma outra experiência, ainda em Atos, capítulo de número 19. Atos capítulo 20, na verdade. Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo, ele está na cidade de Mileto. Ele não queria ir até Éfeso, mas ele queria dar algumas recomendações, porque o destino de Paulo era ir para Jerusalém. Ele não queria mais permanecer na Ásia Menor. Então aqui ele vai dar um discurso, vai fazer algumas recomendações para os anciãos da igreja em Éfeso, igreja essa que ele permaneceu 3 anos fundamentando essa igreja na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas a missão de Paulo em Éfeso havia acabado, então ele precisava dar algumas recomendações. E aqui em Atos, capítulo 20, versículo de número 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha a reverência do apóstolo Paulo. Ainda aqui no capítulo 21, depois que ele sai de Éfeso, o destino dele é ir para Jerusalém. Então ele vai entrar, depois de algumas viagens, tanto por terra como de navio, ele vai entrar na cidade de Tiro, onde ele vai encontrar ali alguns discípulos. Atos 21, versículo 5. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho. Acompanharam-nos todos os discípulos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e na praia ajoelhamo-nos e oramos. Aqui Paulo já está cercado dos seus discípulos, dos seus amigos, e quando eles vão despedir a Paulo no porto, ali na praia, eles se colocam de joelhos, reverenciando a Deus. Eles agradecem a Deus, oram por Paulo, abençoam a vida de Paulo, e Paulo dá sequência na sua vida. É óbvio, irmãos, que
em determinados ambientes, em determinados locais, não é possível fazer isso, né? Mas eu estou nessa noite tentando explicar que sempre que possível, sempre que estiver ao meu alcance, ao seu alcance, vamos reverenciar a Deus. Vamos reverenciar ao Senhor, porque Deus está no céu. Deus, Ele é santo. E para fechar essa palavra, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 3, a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Olha como é forte isso. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, falando dos anjos, e na terra, a minha vida e a sua vida, toma o seu nome. Então Paulo, ele dizia sempre, nas suas orações: eu me ponho de joelhos por vós, pela intercessão, pelo clamor, pela súplica. Então, são atos de reverência, que nós expressamos através da adoração, através da gratidão e através do respeito. Então a gente precisa ensinar aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem, aqueles que não praticam, e eles vão aprender, eles vão conhecer através das nossas atitudes. Os nossos filhos, criar os nossos filhos dentro deste ambiente, desta reverência, criar os nossos filhos dentro deste comportamento. Embora isso seja muito mais ligado ao costume do Oriente Médio, porque isso vem de lá, há 3.500 anos, há 4.000 anos, há 6.000 anos, desde Adão até os dias de hoje. Mas são costumes que Deus deixou escrito, deixou acentuado, para que a gente atentasse para eles. Então adoração, gratidão e respeitos, essas coisas não são mandamentos, mas são amor, é um ato de amor, é um ato de temor, é um ato de tremor a Deus. É quando a gente realmente se joga aos pés dele, como Maria fez quando ele entrou na aldeia e ele visitou a casa de Marta. Marta estava correndo de um lado para o outro, agitada com um monte de coisa, e Maria fez o quê? Se assentou aos pés de Jesus. Então a gente percebe, existem muitas outras experiências de pessoas que chegaram e se lançaram aos pés de Jesus, se jogaram aos pés de Jesus, se prostraram, se reverenciaram. Eu ministrei uma vez no MAP, eu falei sobre a questão da reverência aos reis. Se nós, humanos, formos reverenciar um rei aqui da terra, a gente precisa, com um dos joelhos, flexionar ele até o fim, reverenciar mesmo, descer ele até o fim, e o outro fica em pé, para mostrar que por um lado nós estamos reverenciando, mas por outro nós estamos na mesma proporção. Agora, quando nós nos colocamos de joelhos, completamente com os dois joelhos flexionados no chão, no piso, nós estamos derramados na presença de Deus. Nós estamos lançados na presença dele. Nós estamos dizendo: Senhor, eu estou rendido 100%. Eu me prostro diante do Senhor 100%. Então a gente começa a buscar a face do Senhor, a adorar. Essas manifestações, a gente presencia o quê? Curas, libertações, restaurações, provisão, prosperidade, uma série de benefícios que a palavra de Deus nos garante quando esses atos de ações de graça são expressados. Foi aquilo que eu li aqui no início, no Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Amém, igreja? Então a palavra dessa noite é uma palavra de reflexão. Guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor. Vamos ter temor, vamos ter tremor, vamos respeitar a palavra de Deus. Vamos procurar mudar o nosso comportamento. Para quê? Para que a gente se aproxime mais do Senhor. Para que a gente se lembre o tempo todo de ter um coração grato. Para que a gente não se esqueça de que nesses pequenos atos, nessas pequenas manifestações, nós estamos reverenciando ao Pai das luzes,
ao nosso Deus, nós estamos alegrando o coração dele. E Deus, ele se alegra. Deus, a compaixão do Senhor é ativada. Olha a mulher cananeia, ficou gritando, ficou se espelhando, e Jesus nem aí. Mas quando ela se lançou aos pés dele e começou a adorá-lo, Jesus falou: é impossível não abençoar essa mulher. Quando ele desceu do monte, aquele leproso veio, se prostrou de joelhos e começou a adorá-lo. Não teve como a compaixão não ser ativada. Quando Jesus viu as multidões na primeira e segunda multiplicação dos pães e peixes, os textos dizem que ele foi tomado de íntima compaixão. Então, essa compaixão é ativada em Deus, quando a nossa reverência é dada a Ele. Agora, quando nós temos um coração presunçoso, arrogante, indisciplinado, desobediente, quando a gente ignora aquilo que a palavra está dizendo, não o que eu estou dizendo, nós não ativamos essa compaixão. Ainda que Deus expresse algumas misericórdias na nossa vida, mas a gente tem que sempre reconhecer, irmãos, que nós estávamos destituídos da presença dEle. Nós estávamos longe da família de Deus. E Ele enviou o melhor que Ele tinha, Ele enviou a sua melhor oferta, o seu melhor presente à humanidade, o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou parâmetros de fé, de comportamento, para que a gente aprenda, a reconhecer a nossa dependência em Deus e a maneira como agradecer e louvar o nosso Deus de amor. Amém? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Próximo domingo, nosso culto será às 19 horas, aqui comigo online, também no Instagram. E nós estamos acompanhando a retomada aí da cidade de Guarulhos. E na próxima semana, dentro deste regimento, correndo tudo bem, obviamente a partir do dia 15 nós iremos ter a retomada da cidade. E se tudo correr bem, no dia 14 de junho, às 19 horas, nós estaremos cultuando lá no templo, na rua 5A, número 30, Jardim Nova Cidade, em Guarulhos, para você que não conhece o nosso ministério. E você também que deseja nos ajudar financeiramente, contribuindo com os teus dízimos e as tuas ofertas, aqui na página do MAP SRC, nós temos a nossa conta na Caixa Econômica Federal. Você pode fazer a sua transferência bancária ou fazer o seu depósito. Pastor, fazendo isso, eu vou estar tendo quais tipo de benefício? O benefício de agradar o coração de Deus, de obedecer a sua palavra, de respeitar a sua palavra, de reverenciar a Deus, obedecendo a sua palavra. O que Deus tiver que fazer na sua vida e na minha vida já está escrito. Ele vai fazer e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Então somente descanse o seu coração. Seja detalhista e comece a agradecer a Deus. Comece a ver a beleza em torno da vida. Comece a ver os livramentos que Ele tem dado. Nós já ultrapassamos a marca de 1.300 mortes por conta da Covid-19 por dia aqui no Brasil. Quantos livramentos Deus tem dado a mim, tem dado a você, tem dado à nossa família. Não tem faltado alimento, provisão, recurso, saúde, não tem faltado nada. Então, reverenciar a Deus através da adoração, da gratidão e do respeito é o mínimo que, como filhos de Deus, nós precisamos expressar diante do nosso Pai. Amém, igreja? Pai de amor, eu quero te agradecer e te louvar por esta palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que disponibilizou um tempo, Senhor, para ouvir a sua palavra, para receber vida através de Jesus Cristo, o teu Filho. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu deixo as lives salvas, tá bom? Se você quiser compartilhar com alguém que necessita ouvir e receber a palavra de Deus, você pode abençoar uma vida e fazer com que esta palavra possa trazer a glória de Deus para dentro de outros lares também. Beijo no coração, te amo em Cristo. Obrigado por estar aqui comigo. Domingo, 19 horas, estaremos juntos com a permissão do nosso Deus
em nome de Jesus. Tchau.